Você já parou para pensar em como a vida pode mudar para sempre em questão de minutos? Como um simples passo para fora de casa pode marcar o início de um mistério que atravessa décadas e deixa cicatrizes profundas em uma cidade inteira? Quando falamos de casos reais, arquivos sombrios e histórias que insistem em permanecer abertas, existe um ponto comum. Nada é tão simples quanto parece. E às vezes, o que começa como um desaparecimento comum se transforma em um dos capítulos mais perturbadores da história brasileira. Hoje, você vai entrar comigo em um desses capítulos. Imagine uma cidade pequena, onde todos se conhecem, onde o ritmo de vida é previsível, quase pacífico, e onde uma criança pode andar pela rua sem que ninguém imagine perigo. Agora, imagine esse cenário sendo quebrado por um silêncio pesado, um vazio que começa com a ausência de um menino de apenas 6 anos e se transforma em uma onda de medo, suspeitas, acusações e perguntas que parecem ecoar até hoje. Um caso tão complexo, tão profundo e tão carregado de emoções que, mesmo depois de anos, ainda provoca inquietação, indignação e dúvida. Esse é o caso de Evandro Ramos Caetano. Ao longo dessa história, você vai perceber que não se trata apenas de um desaparecimento. É sobre uma comunidade inteira sendo arrastada para um pesadelo. É sobre investigações tortas, pressões, confissões controversas, teorias que se contradizem e versões que mudam como o vento. É sobre dor, não só da família de Evandro, mas de todos aqueles que foram tragados para dentro desse enigma. É sobre como um crime pode se transformar em uma ferida coletiva. E claro, é sobre como os arquivos sombrios do Brasil guardam segredos que parecem vivos, insistindo em não serem esquecidos. Enquanto você escuta essa história, quero que imagine não apenas o caso, mas as sensações, a angústia da espera, o peso de não ter respostas, a frustração diante de investigações confusas, a sensação sufocante de perceber que aquilo que deveria trazer justiça acaba gerando ainda mais incertezas. Porque, no fundo, esses casos reais mexem com a gente justamente por isso. Eles nos lembram que a verdade, às vezes, é nebulosa, dolorosa e desconfortável. E talvez seja esse o motivo pelo qual esses episódios ganham tanta força. Não porque queremos reviver a tragédia, mas porque buscamos entender, buscamos conexão, buscamos sentido em algo que parece impossível de compreender. É por isso que narrativas assim prendem, emocionam, perturbam e, ao mesmo tempo, convidam a olhar além do óbvio, a fazer perguntas que muita gente preferiu deixar de lado, a revisitar arquivos esquecidos para tentar enxergar o que ficou escondido nas sombras. Neste vídeo, quero que você caminhe comigo passo a passo, desde o último instante em que Evandro foi visto, passando pelo desespero das buscas, até a explosão de contradições que transformou esse caso em um dos mais complexos do país. Quero que você sinta, entenda e se conecte não apenas com o fato, mas com tudo o que ele representa. Porque cada detalhe importa, cada silêncio diz algo, e cada peça solta dessa história revela um pouco mais do cenário que vamos explorar juntos. E antes de seguirmos para o próximo ponto dessa narrativa, respire fundo. O que vem agora não é apenas informação, é a reconstrução de um momento que mudou tudo, e é aqui que nossa jornada realmente começa. E enquanto tudo isso ecoa dentro de você, preciso te pedir algo importante, porque sim, isso faz diferença real para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você está ouvindo agora. Se esse início já fez sentido para você, se em algum momento você se viu nesse espelho emocional, curta este vídeo. Parece simples, mas esse pequeno gesto mostra para a plataforma que esse conteúdo importa.
E isso me ajuda a continuar criando mensagens que te fortalecem nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. E aproveita para comentar aqui embaixo. Você já sentiu isso? Pode ser só um sim, pode ser uma frase sua, pode ser o que estiver no seu coração. Seu comentário cria conexão. Me mostra que você está aqui comigo. E muitas vezes ainda ajuda alguém que está passando pela mesma coisa e percebe que não está sozinho. E claro, se você ainda não faz parte daqui, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que vão aprofundar exatamente esse assunto, te ajudando a entender, acolher e transformar o que sente, no seu tempo, do seu jeito. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo nessa jornada. Você sabe quando algo acontece tão rápido, tão fora do esperado, que a própria realidade parece ficar em silêncio por alguns segundos? Foi exatamente assim, segundo os relatos, o momento em que o pequeno Evandro Ramos Caetano desapareceu. Um instante comum, de uma noite comum, em uma cidade acostumada ao som do mar e da tranquilidade, transformou-se em um marco sombrio, quase como se uma força invisível tivesse atravessado Guaratuba e levado consigo muito mais do que um menino. Levou paz, levou certeza, levou a própria inocência de uma comunidade inteira. Evandro tinha apenas 6 anos, um garoto vivo, elétrico, curioso, desses que iluminam a rua simplesmente por existirem. Quem o conhecia dizia que ele tinha um sorriso fácil, daqueles que desarmam qualquer tristeza. Aquele final de tarde, porém, tinha algo diferente. Nada explícito, nada que alguém pudesse apontar como um sinal. Mas quem trabalha em casos desse tipo, quem vive nesse universo de mistério, crime e desaparecimento, o nosso universo de arquivo sombrio, sabe reconhecer quando há uma energia fora do lugar. E nesse dia, havia. Era 6 de abril de 1992, quando Evandro saiu de casa para buscar o casaco da irmã. Um gesto simples, rápido, inocente, um gesto que qualquer criança faria, especialmente em uma família acostumada à rotina tranquila do litoral. Mas às vezes, é justamente no simples que o inesperado se esconde. A rua estava calma. O ar já carregava aquela brisa fria da noite chegando, e ninguém poderia imaginar que aquele trajeto tão curto não seria completado. A mãe dele, como tantas mães brasileiras, tinha aquele instinto silencioso que fala mais alto do que qualquer regra. Um incômodo que não se explica, mas que se sente. Quando Evandro não voltou no tempo esperado, não foi preciso muito para que um alerta interno acendesse. Primeiro, um olhar para a porta. Depois, uma volta rápida pela casa. Logo, em seguida, aquele aperto no peito que denuncia que alguma coisa está fora do lugar. É curioso como, nos casos de desaparecimento, existem 2 tipos de silêncio. O silêncio normal e o silêncio que grita. E o dela estava gritando. Ela foi até a rua, chamou pelo nome dele 1, 2, 3 vezes. A noite devolveu apenas o vento e o som distante do mar. E é aqui que a narrativa começa a se transformar. Porque a ausência de resposta, por mais curta que seja, cria uma sensação quase física de vazio. O tipo de vazio que anuncia no fundo da alma que algo sombrio pode estar acontecendo. À medida que os minutos viraram quase uma eternidade, a movimentação começou. Vizinhos se olharam, portas se abriram, passos rápidos ecoaram pela calçada. É impressionante como comunidades pequenas possuem uma habilidade quase automática de se mobilizar. E Guaratuba, naquele momento, parecia respirar um sentimento coletivo que misturava preocupação, incredulidade e urgência. Todos sabiam quem era Evandro. Todos sentiram de um jeito esmagador que aquilo não podia estar acontecendo ali. Relatos dizem que alguns ainda acreditaram que ele tinha ido brincar em outra rua, distraído, levado pela imaginação fértil de criança.
Mas essa esperança inocente durou pouco. Bastaram algumas perguntas mal respondidas, algumas ruas percorridas sem sucesso, e aquela sensação terrível começou a crescer, quase palpável, quase sufocante. O tipo de sensação que se instala no peito e que, mesmo sem provas, já denuncia um cenário que ninguém quer admitir. E quanto mais o tempo corria, mais o clima mudava. A cidade, antes leve, começou a ficar estranha. O ar parecia pesado, carregado de pensamentos que ninguém se atrevia a dizer em voz alta, porque nomear o medo é torná-lo real. Mas todos sabiam o que aquele silêncio crescente significava. É sempre assim nos casos que entram para o arquivo sombrio. A escuridão não chega de uma vez. Ela vai se insinuando, tomando forma, se instalando nas pequenas brechas da rotina, até que, quando percebemos, já está por toda parte. A família, desesperada, começou a viver aquela corrida contra o tempo que tantas vezes vemos em histórias de desaparecimento. Cada segundo parecia uma batalha. Cada olhar trocado carregava perguntas sem resposta. Cada canto da casa, cada rua, cada trilha da vizinhança se tornava uma possibilidade, uma esperança, uma tentativa de evitar o pior. Mas a ausência continua sendo uma presença terrível, porque ela ocupa espaço, ocupa a mente, ocupa o emocional, ocupa cada respiração. E enquanto esse desespero tomava forma dentro de casa, o lado de fora também começava a se transformar. A cidade, antes tão habitual, passou a parecer um tabuleiro de incertezas. As pessoas começaram a estranhar movimentos, notar carros, observar comportamentos. Tudo, absolutamente tudo, podia ser uma pista, ou podia ser nada. E essa dúvida permanente é um dos elementos mais angustiantes dentro dos nossos arquivos sombrios. A dúvida se torna tão cruel quanto o próprio crime, mas nada, absolutamente nada, prepararia aquelas pessoas para o que aconteceria depois. Porque o desaparecimento de Evandro não seria apenas um caso. Ele seria o estopim de algo maior, mais profundo, mais perturbador. Algo que iria marcar o país, dividir opiniões, destruir famílias, expor bastidores sombrios e levantar suspeitas tão graves que até hoje geram debate, indignação e arrepio em quem revisita essa história. E é aqui que tudo começa a mudar, porque à medida que as horas avançavam e as esperanças se misturavam com o medo, a cidade ainda não sabia, mas estava prestes a mergulhar em um dos episódios mais obscuros da história policial brasileira. E cada passo dado a partir desse momento se tornaria parte de uma teia complexa, dolorosa e repleta de contradições. Uma teia que você vai entender de forma muito mais profunda conforme continuarmos avançando neste arquivo sombrio. Agora, se você está aqui comigo, sentindo esse peso, essa tensão crescente, comente aqui embaixo a palavra presente, porque isso mostra que você está dentro da investigação comigo, caminhando passo a passo por essa escuridão que ainda está longe de terminar. Quando a noite caiu sobre Guaratuba, naquela segunda-feira de abril de 1992, ela não trouxe apenas escuridão. Trouxe um medo que parecia se alojar nas paredes das casas, nas esquinas vazias e no coração de cada pessoa que ouvia o nome Evandro ecoar pelas ruas. Era como se a cidade inteira tivesse sido arrancada de sua própria segurança. As pessoas não estavam simplesmente preocupadas, elas estavam inquietas, sentindo um tipo de tensão silenciosa que precede os acontecimentos que mudam histórias. A mãe de Evandro, já tomada pelo pânico, repetia o nome do filho como quem tenta chamar de volta até a alma da criança. A cada chamada não respondida, o sangue parecia pesar um pouco mais, a respiração ficava mais curta e aquela sensação de que algo terrivelmente errado estava acontecendo se intensificava. Quem já viveu um desaparecimento sabe que o tempo vira um inimigo cruel.
Minutos parecem horas, horas parecem um abismo, e cada segundo de silêncio soa como uma sentença. Foi exatamente nesse clima que a notícia se espalhou. E quando uma comunidade inteira se une para procurar uma criança, existe uma mistura dolorosa entre esperança e desespero. Lanternas começaram a surgir pelas ruas, passos apressados percorreram vielas, terrenos baldios foram vasculhados como se cada mato pudesse esconder uma resposta. As pessoas saíam de casa sem pensar duas vezes, porque desaparecimento infantil não é um problema individual, é uma ferida coletiva. Os moradores começaram a lembrar detalhes que, até então, pareciam irrelevantes. Um carro estranho que passou mais devagar do que deveria. Um movimento na esquina que ninguém soube explicar. Uma pessoa desconhecida caminhando onde nunca havia sido vista. Tudo, absolutamente tudo ganhava peso. Nada mais era ignorado. A paranoia começou a se espalhar, não de forma histérica, mas de forma silenciosa e extremamente eficiente, como acontece nos grandes casos que marcam os arquivos sombrios. A polícia foi acionada e logo as primeiras equipes começaram a se mobilizar. Mas quem conhece esse caso sabe que desde o início havia algo estranho na forma como a investigação se movimentava. Não se tratava apenas de uma busca por uma criança desaparecida. Era como se forças maiores, interesses maiores e histórias subterrâneas estivessem prestes a emergir. E sem perceber, todos ali, da família aos voluntários, da polícia aos curiosos, já estavam pisando em um território sensível, onde cada palavra, cada passo, cada decisão teria consequências gigantescas. À medida que a madrugada avançava, a esperança foi se misturando com uma angústia sufocante. Aquele tipo de angústia que invade a pele e faz o ar parecer mais pesado. A cidade inteira sentia. Era como se o desaparecimento de Evandro estivesse puxando Guaratuba para dentro de um vórtice de medo. Um medo que não tinha forma, mas tinha presença. E esse tipo de sentimento é especialmente perigoso, porque ele transforma o ambiente, altera a percepção, mexe com o comportamento das pessoas. Os voluntários começaram a vasculhar todos os pontos possíveis. Praia, mangue, terrenos vazios, casas abandonadas, trilhas escondidas. Ninguém queria acreditar que algo ruim tivesse acontecido, mas ninguém conseguia afastar essa possibilidade. Algumas mães seguravam os filhos mais perto do que o normal. Alguns pais olhavam para as janelas com um cuidado diferente. Era como se o desaparecimento de Evandro tivesse levantado uma pergunta que ninguém tinha coragem de formular. Se isso aconteceu com ele, quem seria o próximo? E não se engane, esse tipo de pensamento não é exagero. Ele acontece sempre que uma comunidade pequena enfrenta um crime que foge do controle. E quando esse crime envolve uma criança, o impacto é ainda mais devastador. A cidade, aos poucos, começou a sentir a presença do medo de um jeito físico, quase palpável. Alguns descrevem aquela noite como a mais longa de suas vidas. Outros dizem que sentiram, desde o começo, que aquilo não era um simples desaparecimento. Havia algo diferente, algo que fugia ao entendimento. A polícia, por sua vez, começou a trabalhar com hipóteses que iam de fuga infantil a sequestro. Mas havia, nos bastidores, comentários sobre rituais, cultos e práticas obscuras. A cidade já carregava, de forma silenciosa, histórias antigas sobre grupos estranhos, movimentos noturnos, boatos que sempre foram tratados como fofoca, mas que naquele momento começaram a fazer sentido para algumas pessoas. E quando esse tipo de especulação começa a surgir, ela se espalha como fogo em palha seca. Em pouco tempo, o desaparecimento de Evandro deixou de ser apenas um caso. Tornou-se um sinal. Um sinal de que algo macabro podia estar acontecendo por trás das cortinas da normalidade.
E quando surgiram relatos de que outras famílias já tinham sentido medo antes, de que algumas situações misteriosas já tinham sido observadas na cidade, parece que tudo ganhou um tom ainda mais sombrio. Como se o sumiço de Evandro tivesse sido a peça que faltava para revelar uma verdade incômoda demais para permanecer escondida. Mas enquanto isso, a família continuava vivendo o pior tipo de tortura psicológica. Cada porta abrindo, cada pessoa chegando, cada lanterna acendendo, carregava uma esperança que se desfazia em segundos. E quanto mais o tempo passava, mais aquela noite parecia não ter fim. E o mais doloroso de tudo, a sensação crescente de que ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Porque nas primeiras horas da manhã seguinte, quando a cidade já estava exausta, algo começaria a mudar de forma definitiva. Sinais surgiriam, informações estranhas apareceriam, pistas começariam a se cruzar, e aquilo que parecia apenas uma busca desesperada se transformaria em algo muito maior. E é exatamente esse ponto que vamos aprofundar no próximo tópico, onde revelações inesperadas começam a aparecer. Revelações que fariam esse caso entrar para sempre no nosso arquivo sombrio. Quando o sol finalmente começou a surgir por trás das montanhas de Guaratuba, iluminando lentamente as ruas que passaram a madrugada inteira, sendo percorridas por voluntários exaustos, algo ficou evidente. Havia mais perguntas do que respostas. E ainda assim, boa parte das autoridades parecia agir como se nada realmente grave estivesse acontecendo. Aquilo incomodava. Era impossível ignorar. Como podia uma criança desaparecer daquela forma, sem deixar um único rastro, sem despertar uma urgência equivalente? A família, já tomada pelo desgaste emocional, observava os policiais conversando entre si com um tipo de calma que não combinava com o cenário. Enquanto mães e pais gritavam o nome de Evandro pela cidade, alguns agentes pareciam acreditar que ele retornaria sozinho, como se fosse apenas um menino distraído que se perdeu por algumas horas. Mas quem convive com uma criança sabe reconhecer quando há algo extraordinariamente errado. Evandro não era do tipo que sumia sem avisar. Ele não tinha esse hábito, e esse detalhe, repetido pela família diversas vezes, parecia bater em ouvidos abafados. Mas algo começou a mudar quando uma senhora do bairro afirmou ter visto um menino correndo próximo a um ponto isolado, perto de uma mata que ficava não muito longe dali. O relato dela era incerto, mas tinha um detalhe que chamou a atenção. O menino parecia ser arrastado por alguém. Quando essa informação chegou aos ouvidos da polícia, alguns agentes finalmente se moveram com um pouco mais de seriedade. Porém, mesmo assim, havia hesitação, um tipo de morosidade inexplicável, como se algo estivesse segurando aquele caso por detrás das cortinas. Enquanto alguns policiais ainda discutiam rotas de busca, os moradores já estavam indo adiante, entrando na mata, chamando pelo menino, procurando marcas no chão, qualquer coisa que indicasse uma movimentação recente. E foi nesse ponto que um detalhe começou a chamar a atenção. Rastros. Pequenas marcas no solo, amassados na vegetação, sinais de passagem que pareciam frescos demais para serem ignorados. Era impossível não notar que por ali alguém tinha passado recentemente, e não parecia ser apenas uma pessoa. No entanto, antes que qualquer conclusão pudesse ser tirada, uma espécie de contradição começou a surgir. Alguns moradores diziam ter visto carros circulando à noite por aquela região, mesmo sendo um local sem iluminação e pouco frequentado. Outros afirmaram ter ouvido sons estranhos, algo como passos, respiração acelerada e até mesmo vozes baixas que pareciam sussurros. Todas essas informações deveriam ter sido tratadas como pistas de alto valor, mas por alguma razão inexplicável,
Muito do que foi relatado naquela manhã foi rapidamente descartado pela polícia. E é aqui que a história assume um tom ainda mais denso, porque muitas dessas pistas, que seriam fundamentais para uma investigação eficiente, nunca foram registradas oficialmente, nunca foram consideradas em relatórios formais. Elas simplesmente desapareceram. Não como Evandro, mas como fatos apagados pela própria negligência ou pela conveniência de quem não queria que certas verdades viessem à tona. Enquanto a tensão aumentava, uma sensação se instalou no peito dos moradores. Alguém sabia mais do que estava contando. E o pior de tudo, parecia que havia pessoas tentando controlar a teoria, narrativa, controlar o que seria investigado, o que seria divulgado, o que seria esquecido. Isso criou um clima de desconfiança generalizada. Olhares cruzavam a rua com cautela. Conversas eram abafadas, e a certeza de que algo sombrio rondava aquele caso ficava cada vez maior. E então, algo aconteceu. Um grupo de voluntários encontrou perto de uma área de mata algo que parecia roupa infantil rasgada. Não era possível confirmar no primeiro momento se pertencia a Evandro, mas a cor, o tamanho e o local levantaram ainda mais suspeitas. O objeto deveria ter sido recolhido, analisado, registrado, mas não foi. A polícia ignorou, mandou todos se afastarem, pediu que ninguém tocasse naquele assunto, e essa atitude, tão rápida e tão fria, acendeu o alarme na mente de muitos moradores. Por que uma prova potencialmente importante seria descartada tão cedo? Por que não havia interesse em investigar algo que poderia ajudar a encontrar o menino? Essa atitude não apenas levantou suspeitas. Ela começou a mudar o rumo da história. Aquela roupa seria apenas o primeiro de muitos elementos negligenciados. Pistas surgindo, sendo ignoradas, suspeitas crescendo, sendo abafadas. A sensação de manipulação pairava sobre o ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. E enquanto tudo isso acontecia, a família vivia o pior tipo de espera. Cada segundo sem resposta era como uma facada invisível. Cada pequena pista descartada era como perder o menino de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais o tempo passava, mais ficava claro que aquele não seria um caso simples. Seria um caso marcado por sombras, contradições e forças que pareciam agir nas margens da verdade. E é quando essas contradições começam a se acumular que algo inevitável acontece. Surgem suspeitos. Nomes começam a circular, histórias começam a se formar, versões começam a ser montadas, não necessariamente baseadas em fatos, mas em conveniências. E é exatamente esse momento que vamos aprofundar no próximo tópico, onde a investigação começa a apontar para direções inesperadas e controversas que fariam esse caso entrar definitivamente no nosso arquivo sombrio. Quando a polícia finalmente assumiu o controle da situação, Guaratuba já estava tomada por um sentimento que misturava medo, angústia e uma estranha sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Os moradores, ainda em choque com o desaparecimento de Evandro, se reuniam diante da delegacia, como se a simples presença física pudesse apressar as respostas que ninguém tinha. E foi ali, naquele começo tão confuso e desesperado, que o arquivo sombrio deste caso começou a tomar forma de um jeito mais nítido, mais denso, quase palpável. Era como se cada rua, cada esquina, carregasse um fragmento do mistério, esperando para ser descoberto ou para ser encoberto de vez. A polícia iniciou as buscas de maneira intensa, varrendo áreas próximas ao colégio, terrenos baldios, trilhas, matagais, praias. A sensação era de corrida contra o tempo. Quanto mais horas se passavam, mais o caso deixava de parecer um simples desaparecimento e passava a carregar a sombra de algo muito mais grave. Mas mesmo com tantos agentes, cães farejadores e equipes espalhadas,
Havia uma estranha desorganização pairando no ar. Testemunhas importantes não eram ouvidas no momento certo, detalhes relevantes eram deixados de lado, e pequenas contradições já começavam a se acumular como poeira num arquivo mal guardado. Exatamente o tipo de poeira que, mais tarde, colocaria tudo em dúvida. Enquanto isso, a cidade observava cada movimento policial, como se cada gesto pudesse revelar uma pista oculta. Muitos moradores relatavam ter visto crianças correndo pela escola naquele dia. Outros falavam de pessoas estranhas circulando pela região, mas nada parecia ser tratado com a devida atenção. Era como se tudo estivesse sendo anotado, mas nada fosse realmente analisado. Um padrão perigoso começava a surgir. A pressa por respostas estava engolindo o cuidado necessário para encontrá-las. Com o passar dos dias, a pressão aumentou. Não apenas da família, que já vivia um desespero silencioso e devastador, mas também da comunidade, da mídia e, aos poucos, de interesses muito mais complexos que começariam a se insinuar pelas bordas da investigação. A polícia tentava manter uma postura firme, mas quem observava de perto sabia. Havia incerteza, ansiedade e até medo dentro dos próprios agentes. O caso Evandro estava crescendo rápido demais, chamando atenção demais e escapando das mãos com uma facilidade assustadora. E é nesse ponto que algo muito significativo acontece. A investigação começa a se moldar de acordo com a narrativa que parecia mais conveniente naquele momento, não necessariamente a mais verdadeira. Em vez de seguir cada pista com a mesma dedicação, algumas eram rapidamente descartadas, enquanto outras, quase frágeis, ganhavam uma importância repentina. Testemunhos que poderiam abrir caminhos diferentes começaram a ser desconsiderados, como se o quebra-cabeça estivesse sendo montado à força, mesmo que as peças não se encaixassem. Os familiares, sentindo essa mudança sutil, começaram a questionar os procedimentos. Era visível que algumas perguntas ficavam sem respostas, que algumas decisões eram tomadas rápido demais, enquanto outras demoravam mais do que deveriam. E a cada dúvida, nascia mais um ponto obscuro dentro desse grande arquivo sombrio que se formava diante de todos. Nos bastidores, comentários sobre possíveis interferências externas já circulavam, criando ainda mais tensão entre os policiais e a comunidade. A cidade vivia duas realidades paralelas. Na superfície, havia a mobilização. Carros de polícia circulando dia e noite, agentes fazendo perguntas, buscas sendo ampliadas para matas mais distantes. Mas, por trás disso, surgia um boato constante de que algo estava fora do lugar. Que decisões estavam sendo tomadas longe dos olhos da população. Que o caso estava prestes a tomar um rumo que ninguém imaginava e que talvez nem fizesse sentido algum. A cada movimento, era como se um véu se abrisse revelando mais perguntas do que respostas. E enquanto tudo isso acontecia, a sensação que atormentava Guaratuba crescia. Uma sensação amarga, difícil de explicar, como se algo ou alguém estivesse manipulando o caminho da verdade desde o início. Como se cada passo da polícia estivesse sendo observado, influenciado ou até direcionado. E essa atmosfera de incerteza, tão densa que parecia cortar o ar, não só aumentava o medo dos moradores, como também criava uma espécie de profecia silenciosa, de que o caso Evandro nunca mais seria apenas um caso. Ele se tornaria um marco de tudo o que pode dar errado quando justiça, pressa e influência caminham lado a lado. E essa é justamente a parte que precisamos entender com profundidade, porque a forma como as investigações se iniciaram determina tudo o que vem depois. Cada escolha policial, cada suspeito, cada versão. Nada do que acontece
Adiante faz sentido sem compreender esse começo caótico, marcado por decisões rápidas, caminhos ignorados e um clima de tensão crescente que escapava do controle de todos. E é nesse exato ponto da história, nesse momento tenso e nebuloso, que o arquivo sombrio de Evandro começa a assumir contornos que ainda hoje nos atormentam. Quando o corpo foi encontrado em uma área de mata próxima ao Morro do Caieiras, Guaratuba inteira pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. Era como se a cidade, silenciosa e já cansada de esperar por respostas, fosse subitamente atravessada por um choque que paralisou tudo. As conversas, o trânsito, o cotidiano, até o ar. Naquele instante, a esperança de encontrar o pequeno Evandro com vida se despedaçou de maneira tão abrupta que muitos moradores descrevem ter sentido como se tivessem perdido um filho também. A notícia se espalhou com uma rapidez quase cruel, e cada detalhe que surgia só tornava o clima ainda mais insuportável. O corpo, encontrado em estado avançado de decomposição, carregava marcas que fugiam completamente do que qualquer pessoa imaginava. Não era apenas um achado trágico, era um choque visceral. Um choque que levantava mais perguntas do que respostas, e que mergulhava o caso em um nível ainda mais profundo de mistério, dor e controvérsia. Aquela cena, tomada por policiais, curiosos e jornalistas, logo se tornaria o ponto de ruptura desta história. O momento em que tudo muda, em que a investigação deixa de ser apenas um desaparecimento e passa a se transformar em um dos arquivos sômbrios mais perturbadores do Brasil. A área onde o corpo foi encontrado era de difícil acesso. O mato alto, o terreno irregular e a sensação de isolamento tornavam claro que não se tratava de um local escolhido ao acaso. Para muitos moradores, aquela escolha carregava intenção. Uma intenção que parecia gritar que aquilo não era obra de alguém que simplesmente agiu por impulso. Havia método, havia planejamento, ou pelo menos era isso que o conjunto da cena sugeria. E essa percepção gerou um pavor particular. Se alguém foi capaz de fazer aquilo e deixar o corpo ali, o que mais essa pessoa seria capaz de fazer? A polícia, ao contrário do impacto emocional que tomou conta da cidade, reagiu com uma objetividade fria. O local foi isolado, fotografado, examinado, mas, como já vinha acontecendo desde o início, detalhes importantes se perderam no meio da pressa, da desorganização e da ânsia por apresentar resultados. Testemunhas, não. Foram registradas corretamente. Possíveis evidências desapareceram. Impressões digitais foram comprometidas. Era como se o próprio ambiente conspirasse para apagar vestígios cruciais. Ou como se alguém já soubesse exatamente como garantir que nada significativo sobreviveria àquela etapa da investigação. A família, devastada, recebeu a confirmação de forma fragmentada, dolorosa, quase desumana. E para quem observava de fora, era evidente que algo estava errado na maneira como o caso estava sendo conduzido. Não apenas pelo caos do local onde o corpo foi encontrado, mas pela velocidade com que algumas narrativas começaram a surgir. Rumores sobre motivação ritualística tomaram a cidade como um incêndio incontrolável, alimentando medo, raiva e uma necessidade urgente de encontrar culpados. Qualquer culpado. E ainda que nada estivesse comprovado, essa teoria foi ganhando força, moldando a opinião pública antes mesmo que a investigação tivesse uma direção sólida. Mais uma vez, as escolhas, feitas nos bastidores, começaram a influenciar o rumo dos acontecimentos. A mídia local e nacional chegou em peso, transformando aquele trecho de mata em uma espécie de palco macabro onde se misturavam dor, curiosidade e sensacionalismo.
Cada repórter buscava a manchete mais chocante, cada foto parecia tentar capturar a tragédia em ângulos que ninguém deveria ver. E essa exposição extrema, quase invasiva, acabou criando barreiras ainda maiores entre a verdade e o que se contava sobre o caso. Enquanto isso, a comunidade lutava para entender como um crime tão brutal poderia ter acontecido ali, em uma cidade que sempre se orgulhou de ser tranquila, acolhedora, quase familiar em cada esquina. E é esse choque entre o cotidiano simples e a violência absurda que fez o caso Evandro se transformar em algo tão profundo e tão inesquecível. As pessoas queriam respostas não apenas para descobrir quem era o responsável, mas também para tentar recuperar a sensação de segurança que havia sido arrancada delas de maneira tão violenta. E é curioso perceber como, a partir desse ponto da história, a verdade começa a se esconder por trás de camadas cada vez mais densas. O que aconteceu com Evandro não é apenas um crime. É um espelho quebrado que reflete falhas graves da investigação, pressões externas, teorias distorcidas e uma luta constante entre versões que se contradizem. E o encontro do corpo é exatamente o epicentro dessa transformação. O momento em que a narrativa deixa de ser linear e se abre como um labirinto, cheio de corredores escuros e portas que levam a lugares inesperados. Porque é nesse instante que a pressão por respostas explode. E quando isso acontece, decisões precipitadas começam a surgir. Suspeitos aparecem, confissões surgem, versões ganham vida, e cada uma delas parece preencher um pedaço do quebra-cabeça, até que alguém percebe que algumas peças não pertencem àquele jogo. Mas essa percepção não viria agora. Ainda havia muita escuridão pela frente. Muito arquivo sombrio a ser desvendado, e o corpo de Evandro era apenas o início da parte mais controversa, dolorosa e perturbadora deste caso. Tudo o que acontece depois desse momento se apoia no impacto dessa descoberta. É aqui que as engrenagens começam a girar com mais força, e é aqui que as decisões que moldarão todo o caso começam a se alinhar. Algumas de forma natural, outras de maneira assustadoramente conveniente. E, enquanto Guaratuba vivia seu pior pesadelo, a história de Evandro tomava um rumo que marcaria para sempre o verdadeiro significado de um crime que jamais deveria ter sido esquecido. Quando o corpo foi encontrado, a pressão sobre a polícia se transformou em algo quase palpável, como um peso que atravessava paredes e mesas de delegacia. A cidade queria respostas. A mídia queria culpados, a família queria justiça. E diante desse cenário, onde todos esperavam um desfecho rápido, os investigadores começaram a se mover com uma velocidade estranha, quase desconfortável. Foi nesse momento que os primeiros suspeitos começaram a surgir, quase como se tivessem sido puxados de um roteiro que já estava escrito antes mesmo de qualquer evidência sólida aparecer. E é exatamente aqui que o caso Evandro entra em uma zona ainda mais sombria, aquela em que a pressa por respostas cria sombras maiores do que a própria verdade. Os nomes apareceram quase de repente, como se uma lista tivesse sido extraída do ar. Pessoas conhecidas na cidade, figuras influentes, gente que até aquele momento jamais imaginaria estar no centro de um dos arquivos sômbrios mais perturbadores do Brasil. E é curioso observar como justamente nesse ponto a narrativa deixa de seguir um caminho lógico e passa a dançar entre versões conflitantes, suspeitas frágeis e uma construção de vilões que mais parecia atender a uma necessidade emocional do que a um protocolo de investigação realmente responsável. As primeiras detenções ocorreram de maneira abrupta. Testemunhas fariam relatos que, mais tarde, seriam questionados. Confissões surgiriam, mas com uma aura tão duvidosa que até hoje levantam discussões intensas entre especialistas e pesquisadores do caso. Havia algo de inquietante na maneira como tudo estava sendo costurado.
como se as peças estivessem encaixando rápido demais, fácil demais. E qualquer investigador experiente sabe que, em casos reais, nada se encaixa rápido, nada aparece pronto. A pressa, no mundo do crime real, normalmente é um sinal de erro ou de manipulação, e Guaratuba sentiu isso. Foi como se a cidade percebesse que havia algo fora do lugar. As pessoas começaram a falar sobre estranhezas nos depoimentos, sobre versões que mudavam, sobre suspeitos que pareciam mais escolhidos do que descobertos. Era uma sensação coletiva de que o caso estava tomando um rumo que ninguém conseguia controlar, mas que muitos já temiam por dentro. E esse sentimento só aumentou quando as primeiras informações sobre as confissões vieram à tona. Confissões obtidas em condições tão nebulosas que para muitos eram impossíveis de ignorar. Imagina o peso emocional disso tudo. Uma cidade devastada, uma criança brutalmente assassinada e agora suspeitos apresentados em rede nacional, quase como troféus de uma investigação que precisava desesperadamente de validação. Pessoas comuns começaram a se perguntar se aquilo realmente fazia sentido, se a polícia estava avançando rumo à verdade ou apenas encenando uma versão conveniente dela. E quanto mais os detalhes emergiam, mais claro ficava que havia contradições profundas permeando cada parte desse processo. É difícil explicar a sensação de observar o caso Evandro desse ponto da narrativa. É como se estivéssemos vendo uma porta se abrindo lentamente para um corredor escuro, onde cada passo revela não apenas mais mistério, mas mais desconforto. As prisões não vinham acompanhadas de provas sólidas. Não havia evidências concretas que sustentassem a magnitude da acusação. E quando as supostas confissões apareceram, com detalhes perturbadores demais para serem ignorados, algo ainda mais inquietante começou a se formar no ar. A possibilidade quase insuportável de que aquilo não fosse uma verdade espontânea, mas uma verdade construída. E essa ideia, a de uma verdade fabricada, moldada sob pressão, é uma das partes mais dolorosas de todo esse arquivo sombrio. Porque se isso fosse real, significaria que alguém estava tentando colocar um ponto final rápido em um caso que exigia tempo, cuidado e investigação minuciosa. Significaria que alguém estava, talvez, tentando apagar caminhos que poderiam levar a outra direção. E essa percepção, aos poucos, começou a se espalhar entre jornalistas mais atentos, entre moradores desconfiados e até entre membros da própria polícia que anonimamente demonstravam incômodo. A verdade é que quando suspeitos aparecem rápido demais, com histórias prontas demais, é impossível não desconfiar. E aqui, no caso Evandro, as coisas pareciam se encaixar de um jeito quase teatral, como se seguissem um roteiro feito para satisfazer a opinião pública e acalmar ânimos inflamados. Mas a realidade, aquela dura e incômoda, é que nada estava tranquilo. Muito pelo contrário. O que estava prestes a acontecer mostraria que o caso estava entrando em uma espiral ainda mais profunda, mais caótica e mais sombria. E essa espiral começaria justamente com o surgimento das confissões, dos interrogatórios controversos e das primeiras versões oficiais. Versões que, embora apresentadas como verdades absolutas, carregavam inconsistências tão graves que, anos depois, ainda ecoam como cicatrizes abertas na memória do Brasil. Porque naquele ponto da história, já era claro que não estávamos diante apenas de um crime brutal, mas também de uma investigação que parecia caminhar por trilhas perigosas, onde cada escolha tinha o potencial de mover o caso para mais perto da verdade, ou para mais longe dela. E o mais impressionante é que, enquanto tudo isso acontecia, a cidade continuava vivendo uma mistura desordenada de medo, raiva e incredulidade. As pessoas queriam justiça,
mas ao mesmo tempo começavam a temer que as respostas apresentadas não fossem as respostas verdadeiras. E essa sensação, essa dúvida brutal, é uma das marcas mais fortes deste arquivo sombrio, porque ela nos lembra que nem sempre a primeira versão é a real. Nem sempre o que é dito com firmeza é o que realmente aconteceu. E no caso Evandro, essa verdade incomoda mais do que qualquer outra. E é exatamente aqui, no surgimento dos suspeitos e na construção das primeiras narrativas oficiais, que começamos a enxergar a profundidade das contradições que dominariam o caso nos capítulos seguintes. Contradições que mudariam tudo e que nos obrigariam a olhar para esse crime com ainda mais cuidado, mais atenção e mais coragem. Quando os suspeitos foram apresentados não como pessoas em investigação, mas como culpados praticamente definidos, a narrativa em torno do caso Evandro entrou em uma fase que moldaria profundamente a maneira como o Brasil enxergaria esse crime. E é impossível falar desse momento sem mencionar a força esmagadora da mídia, que naquele começo dos anos 90 tinha um poder quase absoluto de criar vilões, moldar histórias e estabelecer verdades antes mesmo que qualquer julgamento acontecesse. E no caso Evandro, essa influência não foi apenas forte, foi decisiva. Os jornais, programas de rádio e televisão começaram a circular a imagem de um grupo supostamente envolvido em rituais macabros. As manchetes estampavam suposições que, para a opinião pública, soavam como confirmações. A narrativa de motivações ritualísticas ganhou espaço com uma rapidez assustadora, misturando medo, moralidade e sensacionalismo. Não havia provas consolidadas, não havia cronologia sólida, não havia evidências materiais suficientes, mas havia uma história poderosa. E histórias poderosas, quando ganham as mãos da mídia, costumam se transformar em verdades emocionais, daquelas que o público abraça sem questionar. E o público abraçou. Guaratuba, já abalada, mergulhou em um frenesi de desconfiança e revolta. As pessoas começaram a olhar para os acusados como monstros, como figuras quase míticas do mal. E, curiosamente, quanto mais frágil era a base da acusação, mais forte parecia ser a convicção de quem acompanhava apenas pelas manchetes. Afinal, quando o sobrenatural e o absurdo entram na conversa, a imaginação coletiva cria formas próprias, sombras próprias, monstros próprios. E nesse clima, a complexidade do caso Evandro foi substituída por uma narrativa simples. Eles eram culpados. A mídia não apenas noticiava, ela dramatizava. Descrevia detalhes que nem mesmo constavam oficialmente. Reforçava imagens ritualísticas, conectava historicamente práticas que jamais tinham relação com o crime. Em programas de TV, comentaristas falavam com uma certeza quase religiosa sobre o que devia ter acontecido, como se estivessem desenhando um quadro completo baseado mais em sensações do que em fatos. E esse retrato tão influente acabou criando uma espécie de prisão invisível em torno dos suspeitos, uma prisão emocional que antecedeu qualquer cadeia física. E havia algo ainda mais profundo nesse processo, a necessidade humana de explicações. Quando um crime atinge níveis tão extremos quanto o de Evandro, as pessoas procuram sentido, procuram lógica, procuram algo ou alguém a quem culpar. E a mídia ofereceu isso, um grupo pronto para ocupar o papel de vilões. Mas o que quase ninguém percebia é que, ao aceitar essa narrativa tão rápido, as portas para questionamentos importantes começaram a se fechar. A dúvida foi substituída pela certeza. E a certeza, aquela que nasce cedo demais, é uma das maiores inimigas da verdade em casos reais.
A transformação dos suspeitos em figuras diabólicas alimentou-se de depoimentos duvidosos, de recortes mal explicados, de especulações tratadas como evidências. A mídia se tornou não apenas observadora, mas participante. Ela guiava a história, influenciava opiniões, fazia perguntas tendenciosas, assumia posturas que, em vez de esclarecer, aprofundavam a confusão. E é aqui que esse arquivo sombrio ganha uma camada ainda mais inquietante. A percepção de que, naquele momento, a narrativa importava mais do que a realidade. Imagine como isso afetava a família de Evandro. Pais que, devastados, buscavam respostas reais, mas recebiam versões fragmentadas, sensacionalizadas, exageradas. Imagine também como afetava a própria investigação, com delegados pressionados por manchetes, procuradores atentos à opinião pública, políticos temerosos do impacto eleitoral que o caso pudesse gerar. O efeito dominó da mídia era visível em cada pequena parte dessa história. Como se, a cada nova edição de jornal, o caso fosse se afastando mais da verdade e se aproximando cada vez mais de uma construção coletiva de medo e ficção. E enquanto isso acontecia, algo mais silencioso também surgia: o questionamento de alguns poucos. Jornalistas mais atentos começaram a notar inconsistências, lacunas, incongruências no discurso oficial. Perceberam que havia pressa, que havia exagero, que havia peças faltando. Mas naquele momento, suas vozes eram pequenas demais diante da avalanche midiática que dominava a narrativa principal. E essa avalanche não recuava, ela só crescia. Quanto mais tempo passava, mais difícil se tornava a separar fato de sugestão, evidência de interpretação, verdade de teatro, porque sim, havia um teatro acontecendo, e grande parte dele era mantido vivo pelas câmeras, pelas manchetes, pelos comentários inflamados que alimentavam o público e, ao mesmo tempo, cegavam-no. Era como se o caso Evandro estivesse sendo encenado diante do país inteiro, mas com roteiros escritos sem o cuidado que um crime real exige. Essa dinâmica, esse choque entre narrativa e verdade, se tornaria um dos pontos mais críticos, não apenas para o caso, mas para o próprio sistema judicial, que teria que lidar com o eco desse tratamento midiático. E esse eco ainda estava longe de desaparecer. Na verdade, ele apenas começava a reverberar com força total, preparando o terreno para o caos que viria nos próximos capítulos desta história. A verdade é que ninguém estava preparado para lidar com o que aquele caso começaria a revelar. Era como se cada pequena descoberta abrisse uma porta ainda mais sombria, e atrás dessa porta sempre houvesse outra, e outra, como um labirinto subterrâneo que parecia não ter fim. E enquanto a cidade tentava seguir sua rotina, fingindo que tudo estava sob controle, havia uma sensação sufocada no ar. Aquela mesma sensação que só aparece quando o arquivo sombrio de uma história real começa a se abrir diante dos nossos olhos, mostrando que a realidade pode ser bem mais perturbadora do que qualquer ficção. E é curioso como, nesses casos, a verdade nunca chega de uma vez. Ela vem em fragmentos, em pequenos estilhaços, como se a própria narrativa estivesse tentando nos poupar, ou talvez tentando nos preparar, porque cada revelação sobre a vida e os últimos dias da vítima parecia mais um golpe emocional do que um simples dado investigativo. A rotina dela, os lugares por onde passou, as mensagens enviadas nas horas anteriores ao desaparecimento, tudo formava um mosaico de inquietação, como se ela tivesse tentado buscar ajuda, mas ninguém tivesse conseguido decifrar seus sinais a tempo. E quando começamos a analisar esses detalhes mais de perto, algo começa a incomodar lá no fundo. Não é só a sensação de mistério, é a sensação de que algo estava errado muito antes do desaparecimento. Pequenos conflitos,
situações mal explicadas, pessoas que se aproximaram na hora errada, decisões que parecem banais, mas que dentro de um arquivo sombrio viram peças fundamentais de um quebra-cabeça emocional. E o mais perturbador é que, quando colocamos tudo lado a lado, percebemos que havia um padrão discreto, camuflado, quase invisível, mas que estava ali o tempo inteiro, esperando para ser visto. A investigação oficial, claro, tentou se apoiar nos fatos mais concretos, mas a verdade emocional do caso sempre esteve nas entrelinhas, nos silêncios, nos olhares, nos medos não verbalizados. É impressionante como, em histórias assim, as pessoas próximas podem revelar mais com o que evitam dizer do que com o que realmente falam. E cada depoimento parecia esconder algo, mesmo que fosse apenas uma dúvida, um arrependimento, uma sensação de culpa que ninguém tinha coragem de assumir em voz alta. E enquanto tudo isso acontecia, a cidade começava a criar suas próprias narrativas. Boatos, suposições, versões que se espalhavam como fogo em palha seca. Porque, quando o mistério é grande demais, as pessoas tentam preencher os vazios com aquilo que conseguem compreender, mesmo que seja apenas um palpite emocional. E é assim que os casos mais complexos se transformam em lendas urbanas vivas, moldadas pela dor coletiva, pela curiosidade e pelo medo. Mas existe algo ainda mais forte por trás desse comportamento: a necessidade humana de tentar entender o que parece impossível. Porque aceitar que alguém pode desaparecer ou morrer de forma tão abrupta, tão sem sentido, é algo pesado demais para a mente humana. Então tentamos encaixar lógica onde só existe caos. Tentamos encontrar culpados onde só existem sombras. Tentamos reconstruir os últimos passos como se pudéssemos voltar no tempo e mudar algo, qualquer coisa. E é exatamente esse impulso que faz tantas pessoas mergulharem fundo nesses casos, como se, ao compreender a dor de alguém, pudessem também entender um pouco mais sobre a própria vulnerabilidade. E aos poucos, o que parecia apenas um desaparecimento começa a se transformar em algo maior. Algo que envolve relações quebradas, segredos de família e escolhas que, juntas, formam um rastro silencioso. E quando percebemos isso, tudo muda. Porque já não estamos apenas acompanhando um caso. Estamos mergulhando em um arquivo sombrio que mexe com memórias, medos, traumas e conexões humanas que nem sempre são tão claras quanto gostaríamos que fossem. Quem está me ouvindo agora já sente que existe uma camada mais profunda nessa história, que não estamos apenas falando de pistas, horários e evidências materiais. Estamos falando de emoções cruas, daquelas que se escondem entre as linhas, daquelas que só aparecem quando olhamos de verdade. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. A sensação constante de que, a cada passo, estamos nos aproximando de algo que sempre esteve bem diante de nós, mas que ninguém quis enxergar. Antes de seguirmos, quero te convidar a comentar uma palavra que sintetiza exatamente essa sensação: camadas. Porque é isso que estamos fazendo aqui, descascando, explorando, revelando. Comente camadas para mostrar que você está acompanhando cada detalhe dessa investigação emocional. A verdade é que quando a investigação começou a desmontar tudo o que havia sido estabelecido até ali, não foi apenas a polícia que começou a sentir o peso da inconsistência que pairava no ar. Era como se a própria cidade, já cansada de conviver com sombras maiores do que qualquer pessoa poderia suportar, percebesse que aquele caso nunca tinha sido sobre justiça, mas sobre controle. E conforme mais peças desse arquivo sombrio eram reviradas, o que surgia não era clareza. Era um desconforto crescente, quase físico, como se alguém estivesse assistindo cada passo,
esperando silenciosamente que ninguém tivesse coragem de ir fundo demais. Alguns investigadores, mesmo discretamente, comentavam que algo parecia errado. Não errado no sentido comum, mas errado como quando você entra em um quarto e sente que alguém acabou de sair. Era aquela sensação de presença invisível, de passos abafados atrás da porta, de vozes que não se ouvem claramente, mas que sabemos que estão ali, se arrastando pelos cantos da mente. E quando finalmente começaram a revisitar os depoimentos, as confissões, as cronologias e até os objetos apreendidos, perceberam que nada encaixava de maneira sólida. Tudo parecia montado às pressas. E mal. Parecia, na verdade, que alguém tinha construído uma narrativa completa antes mesmo de qualquer fato, como se o desespero por uma resposta rápida tivesse se misturado com interesses que jamais seriam revelados publicamente. E quanto mais eles avançavam, mais evidente ficava que havia influência demais, pressa demais e silêncio demais, vindo de pessoas que deveriam ser as primeiras a lutar por respostas. Era como se aquele caso carregasse uma camada de poeira que ninguém ousava soprar, porque todos sabiam que, se soprasse forte demais, revelaria algo que não deveria ser visto. A sensação de manipulação começou a se espalhar como um rumor clandestino entre os próprios profissionais, que até então tinham tido pouca coragem de questionar a versão oficial. Mas agora, revendo o arquivo sombrio, com olhos menos obedientes, perceberam uma tensão oculta. Datas que não se alinhavam, testemunhas que mudavam trechos cruciais, condutas questionáveis e um padrão de inconsistência que parecia mais uma pintura mal feita do que um retrato fiel dos fatos. O caso inteiro começou a parecer um teatro pesado, sufocante, de cortinas grossas que escondiam mais do que mostravam. E foi exatamente nesse ponto que os peritos começaram a notar algo que, no início, parecia pequeno, mas que mudava tudo. A análise do local onde o corpo de Evandro teria sido encontrado não conversava com a narrativa oficial. A forma como o corpo estava posicionado, as condições em que foi achado, a incerteza sobre o local real da morte, tudo isso era como um eco que se repetia, insistindo para que alguém finalmente ouvisse. Não era apenas uma divergência técnica. Era um alerta, um aviso, uma lacuna tão grande que, para ser ignorada, precisaria de muito mais do que distração, precisaria de intenção. E essa possibilidade, essa palavra intenção, começou a incomodar profundamente, porque se houvesse intenção, então havia alguém por trás, alguém que sabia o que precisava ser feito para que o caso parecesse resolvido, alguém capaz de mover peças permanentes dentro do sistema, alguém que talvez jamais tivesse passado nem perto de ser investigado. E essa é a parte que mais assusta, quando percebemos que o perigo pode estar não no desconhecido, mas no que conhecemos bem demais. Os investigadores que ousaram seguir essa linha foram percebendo que quanto mais se aproximavam desses pontos sensíveis, mais portas se fechavam. Solicitações demoravam, documentos desapareciam, detalhes eram classificados e certos nomes, sempre os mesmos, eram evitados em reuniões. Era como mexer em um ninho de serpentes. Você sabe que assim que toca, alguma coisa vai reagir. E ainda assim, eles continuaram, porque naquele ponto, transformar o silêncio em verdade parecia uma violência maior do que correr o risco. E foi analisando cada falha, cada desvio, cada mentira embrulhada como verdade que compreenderam. Aquele caso poderia não ter sido apenas mal conduzido. Poderia ter sido moldado, direcionado, e isso, dentro de um arquivo sombrio como esse, significava que a sujeira ia muito mais fundo do que qualquer pessoa imaginava. E que talvez, no ponto em que todos pensaram que a investigação estava prestes a explicar tudo, na verdade, estava prestes a revelar o pior.
porque havia algo que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Se a cena do crime não condizia com a história contada, então a história contada estava protegendo alguém. E esse alguém, ao que tudo indicava, não era fraco, não era vulnerável, não era alguém qualquer. Era alguém que sabia exatamente como manipular tempos, documentos, depoimentos e até memórias. Era alguém com poder suficiente para fazer parecer verdade aquilo que jamais deveria ter sido acreditado. E é aqui que o suspense se instala de forma definitiva. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o que estava por vir não era apenas uma correção de rota da investigação. Era a possibilidade de uma revelação que poderia virar tudo de cabeça para baixo. A chance real de que aquilo que foi vendido ao público como solução fosse apenas o começo de uma grande farsa. E agora, olhando para esse momento da investigação, percebemos que a verdade estava prestes a emergir, mas não sem resistência, porque existem segredos que foram enterrados não para proteger culpados, mas para proteger estruturas inteiras, você sabe. Existem momentos em que a história parece quebrar diante dos nossos olhos, como se alguém tivesse retirado peças fundamentais do quebra-cabeça escondido para sempre. O caso do Evandro chega exatamente nesse ponto. Você percebe que mesmo depois das confissões, das investigações, dos julgamentos e das versões que tentaram se estabilizar como a verdade oficial, existe algo que ecoa no fundo, algo que insiste em não se calar. E, quanto mais você se aproxima, mais percebe que esse silêncio é suspeito demais, incômodo demais, sombrio demais para ser ignorado. É como se cada documento, cada depoimento, cada mudança brusca na narrativa criasse camadas. E entre essas camadas existissem espaços vazios, buracos, lapsos que não deveriam estar ali. Você sente isso à medida que caminha pelos detalhes, datas que não batem, versões incompatíveis, memórias que parecem moldadas à força. Há um peso estranho pairando sobre tudo, como se houvesse um acordo invisível sobre o que podia ser dito e o que precisava ser enterrado. Arquivo sombrio. Não é só uma expressão aqui, é quase uma constatação. E conforme você revisita cada passo, dá para sentir a névoa se fechando ao redor. Não é uma névoa literal, claro, mas aquela sensação opaca que contamina o ar e faz sua mente questionar. O que realmente aconteceu? A investigação foi real? Os depoimentos foram verdadeiros? Ou tudo era uma encenação cuidadosamente costurada para apresentar ao público um culpado conveniente e enterrar qualquer possibilidade de uma verdade mais profunda? Sabe quando você sente que está diante de algo que não é só sobre um caso criminal, mas sobre uma engrenagem muito maior? Uma engrenagem que ninguém tem coragem de tocar? É exatamente isso. As contradições não aparecem como erros aleatórios. Elas surgem como rastros. Rastros deixados por alguém que tentou apagar o original e reescrever a história por cima. E quanto mais tinta se usa para encobrir algo, mais nítidas ficam as falhas. Você percebe, por exemplo, como o ambiente da época estava carregado. A pressão política, a tensão social, o clima de medo e urgência, tudo contribuía para que versões fossem aceitas sem muito questionamento. Testemunhas que antes pareciam seguras, de repente, já não lembravam mais com clareza. Policiais que antes pareciam determinados, de repente, mudavam detalhes cruciais. É como se uma sombra pairasse sobre todos, exigindo silêncio, exigindo conformidade. E esse tipo de sombra nunca aparece sozinha. É aqui que você, como espectador desse arquivo sombrio, começa a entender o peso do que nunca foi explicado. As lacunas não foram preenchidas porque talvez nunca devessem ser. Talvez fossem exatamente o que sustentava tudo. Talvez fossem o escudo perfeito. Porque ninguém questiona com força suficiente aquilo que é envolto por medo, confusão e versões oficiais.
Mas o mais inquietante não é o que está faltando, é o que está sobrando. Sobra dor, sobra desespero, sobra aquela sensação terrível de que o Evandro se perdeu em uma rede muito maior do que ele. Uma rede onde cada fio leva a alguém que jamais foi responsabilizado, alguém que permaneceu intocado, enquanto outras pessoas eram arrastadas para o olho do furacão. E você sente isso não como teoria, mas como intuição. Uma intuição quase física, que aperta o peito e deixa a pergunta martelando: será que a verdade desse caso algum dia foi contada? Porque se ela foi, por quê tantas peças continuam sem encaixar? E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo cada detalhe, sentindo cada fragmento dessa história pesada. Porque, no fundo, parte de você sabe que não basta aceitar o que foi dito. É preciso olhar mais fundo. É preciso encarar o que permanece escondido. E antes de seguirmos para o próximo passo, que pode ser o mais desconfortável de todos, me diz uma coisa. Se esse trecho te trouxe algum arrepio, permanece comigo até o final. Há um ponto em toda investigação sombria em que você percebe que não está mais apenas lidando com fatos. Está lidando com camadas de intenções, sombras que se movem entre palavras e silêncios, decisões tomadas longe dos olhos do público e escolhas que ninguém ousa admitir. O caso do Evandro chega exatamente nesse lugar. Um lugar onde o silêncio se torna tão ensurdecedor que parece gritar. Um silêncio que, ao mesmo tempo em que tenta encobrir, entrega mais do que deveria. É como se a própria história tivesse sido dividida em duas versões. A que foi mostrada para o mundo e a que permanece enterrada sob conveniências, pressões e acordos invisíveis. E conforme você se aprofunda, percebe que o silêncio dos envolvidos não é apenas ausência de resposta, é estratégia. Porque quando alguém escolhe não falar, esse alguém está protegendo algo, ou protegendo alguém. E essa é uma das partes mais perturbadoras do arquivo sômbrio que envolve o Evandro. As pessoas que poderiam ter esclarecido pontos cruciais simplesmente desapareceram do debate, se calaram, sumiram das narrativas. É como se tudo tivesse sido cuidadosamente podado para que nenhuma pergunta perigosa tivesse espaço para florescer. Como se a verdade tivesse sido substituída por uma versão mais administrável, mais palatável para quem precisava encerrar o caso rapidamente. E você sente que existe algo errado justamente porque esse silêncio não é natural. Ele é pesado, denso, cheio de arestas afiadas. Ele carrega culpa, medo, conveniência, carregamentos que não deveriam existir quando o objetivo é esclarecer um crime. Quem quer ajudar, fala. Quem quer justiça, insiste. Quem quer a verdade, não foge. Então, quando tantos fogem, você começa a perceber que o buraco é muito mais fundo. E enquanto você caminha pelas últimas páginas desse caso, outros detalhes começam a incomodar. Detalhes que estavam ali o tempo todo, mas que só agora se tornam gritantes. Por que certas provas nunca foram explicadas? Por que testemunhas importantes foram descartadas como se não importassem? Por que versões tão frágeis foram aceitas com tanta facilidade? E, principalmente, quem realmente se beneficiou da forma como tudo foi conduzido? Essas perguntas têm a capacidade de deixar o estômago embrulhado. Elas fazem você encarar a possibilidade de que o caso Evandro talvez nunca tenha sido sobre descobrir o que houve, mas sobre impedir que se descobrisse o que realmente estava por trás daquilo. É uma hipótese pesada, desconfortável, mas quando você junta todas as peças, quando percebe o padrão, é difícil não sentir esse arrepio correndo pelo corpo. E aqui, nesse ponto, você entende de verdade o impacto emocional que esse caso tem até hoje.
porque ele não dói apenas pela tragédia da perda de um menino. Ele dói pelo que essa perda revela sobre o sistema, sobre o poder, sobre o medo, sobre como vidas podem ser engolidas por engrenagens que esmagam tudo o que não serve aos seus interesses. E esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas, mesmo décadas depois, continuam buscando respostas. Não apenas por justiça, mas porque algo dentro delas sabe que tem coisa aí que nunca foi dita. E você sente que está chegando perto do limite, daquela linha onde o mistério começa a dar lugar à revolta, onde a narrativa deixa de ser apenas uma história e passa a ser um lembrete cruel do que acontece quando a verdade é sufocada. Mas ainda não acabou. Ainda existe um último trecho, um último mergulho antes de fecharmos esse capítulo do Arquivo Sombrio, exatamente como ele merece. E se você chegou até aqui, sentindo essa pressão no peito, essa inquietação silenciosa, essa vontade de saber o que mais foi enterrado, segura minha mão um pouco mais, porque o próximo passo é inevitável. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sentiu esse caso. Porque assim como eu, você percebe que algumas histórias não podem simplesmente ser esquecidas, apagadas ou empurradas para debaixo do tapete. Histórias como a do Evandro Ramos Caetano deixam marcas. E se você está aqui agora, é porque alguma parte dessa verdade tocou você de um jeito que talvez nem consiga explicar. E é exatamente por isso que eu quero te pedir uma coisa importante. Se esse vídeo mexeu com você, se te fez refletir, se te deu aquela sensação de aperto no peito, se inscreva agora no canal. Não porque é só mais uma inscrição, mas porque isso mostra para o YouTube e para mim que esse tipo de investigação profunda, emocional e necessária merece continuar existindo. Enquanto você estiver inscrito, você não vai perder nenhum novo arquivo sombrio que estamos preparando. E eu prometo, cada episódio vai te levar ainda mais fundo do que você imagina. Agora, me faça um favor que ajuda muito o canal a crescer. Comente aqui embaixo, eu senti isso, se essa história te tocou. E se esse silêncio incômodo te fez pensar, se algo dentro de você pediu justiça mesmo depois de tantos anos. Esse comentário ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e, principalmente, mostra que você está junto nessa busca por respostas. E, claro, deixe seu like agora. Ele parece pequeno, mas é ele que diz para o algoritmo que esse vídeo vale a pena ser mostrado para outras pessoas que também precisam conhecer esse caso. E antes de ir, assista o próximo vídeo que já está aparecendo aí na sua tela. É outro capítulo sombrio, profundo e cheio de reviravoltas. E eu sei que depois de hoje, você não vai querer ficar de fora. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sentir isso comigo. E obrigado por manter vivo esse arquivo sombrio.